3 pregações que me deixaram igual o Michael Scott diante do Toby. Um pregador pode abrir a Bíblia, ler um versículo, começar uma pregação e ainda assim essa pregação não ser bíblica. Ele pode citar mais de 10 versículos durante um sermão e ainda assim a sua pregação estar longe da verdade bíblica. É por isso que eu vou citar aqui 3 exemplos de pregações que eu estava presente e que para mim foram grandes absurdos, grandes deturpações do texto bíblico. E talvez essas 3 pregações sirvam de modelos para você enxergar de maneira mais clara o que é uma pregação bíblica e o que é uma pregação que desvirtua o texto bíblico. Primeira pregação. Certa vez eu estava procurando uma igreja para eu poder congregar e visitando uma igreja tradicional, eu me deparei com a seguinte mensagem sobre Hebreus capítulo 12, verso 1, que diz o seguinte: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida proposta para nós. O pregador, nessa ocasião, simplesmente pegou o trecho que fala sobre as nuvens de testemunhas e começou a confrontar a sua congregação dizendo o seguinte: quem são as nuvens de testemunhas da sua vida? Quem foram aquelas pessoas que disseram para você que você não seria nada? Quem são aquelas pessoas que estão olhando como plateia da sua vida para esperar algum erro na sua vida acontecer, para poder apontar o dedo na sua cara e dizer: você é um fracassado? No meio da pregação eu tive que me levantar, sair do meu banco e ir embora para minha casa. O texto de Hebreus 12 está conectado com o capítulo anterior, que fala sobre os heróis da fé, que vai citar aqueles homens e mulheres do Antigo Testamento que servem como exemplo e inspiração de fé, de pessoas que confiaram no Senhor e por isso servem como nossas testemunhas. E a gente deve olhar para esses exemplos e seguir uma vida também de igual confiança ao Senhor. O pregador nem sequer deu o trabalho de ler o capítulo anterior para saber a que nuvem de testemunhas o autor de Hebreus está se referindo no capítulo 12. E o mais interessante de tudo, a congregação aplaudia o tempo inteiro. Pessoas não conseguiam perceber que o que ele estava pregando era completamente diferente daquilo que o autor bíblico queria nos ensinar. Gente, cada livro da Bíblia foi escrito como um livro por inteiro. As divisões em capítulos só foram acontecer no início do século XIII, com um homem chamado Stephen Langton, que foi arcebispo de Cantuária. Então, quando a gente prega uma mensagem, a gente precisa saber o que o autor bíblico está falando antes e depois daquela passagem para a gente entender o contexto que aquele versículo se encontra. E o pior de tudo é que esse culto começou anunciando que no final do culto haveria uma entrega de certificado de um curso de teologia que aquela igreja estava oferecendo e que um dos professores era o pregador que estava pregando naquela noite. Ou seja, mais pessoas se formariam com aquela visão deturpada do que é ler as escrituras. Naquele mesmo dia, eu voltei para minha casa andando, profundamente triste, liguei para alguns amigos e nós criamos um projeto chamado Bereanos, que era um projeto justamente para ajudar as pessoas a compreenderem o texto bíblico e terem um senso crítico maior na hora de analisar não só a pregação, mas também algumas canções que nós ouvimos em nossos cultos. Segunda pregação. Eu estava na minha casa tranquilo, quando de repente eu tive a brilhante ideia de ir até uma dessas congregações onde o espetáculo é o grande centro do culto. Coloquei a minha roupa, me vesti e fui até aquela reunião. E chegando lá, eu encontrei justamente aquilo que eu já esperava. Durante a pregação, que foi baseada num texto de Filipenses capítulo 3, verso 13, que diz o seguinte, ó: irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. O pregador, numa visão profundamente psicológica do texto, ignorando toda a teologia paulina do livro de Filipenses, pegou essa frase do esquecendo-me das coisas que para trás ficam e ficou repetindo aquilo de maneira emotiva o tempo inteiro durante a pregação, fazendo com que as pessoas resgatassem capítulos inacabados de suas vidas que precisavam de um desfecho e que naquela noite era a noite que, se eles tivessem fé e crescem na palavra, eles resolveriam esses problemas e curariam as suas feridas. E essas pregações psicológicas profundamente genéricas geralmente são as mais perigosas, porque elas tocam no nosso emocional. Mas elas simplesmente partem de uma visão do pregador de que, se eles encontrarem no texto um trecho que emocione as pessoas e que desperte o coração das pessoas, é tudo aquilo que eles precisam para manipular pessoas, fazendo com que elas achem que estão tendo um encontro com Deus naquela noite.
Por isso eu quero encorajar você, quando você estiver diante de uma pregação, não feche a sua Bíblia. Leia o texto que foi proposto naquela noite e compare se aquilo que está sendo pregado tem a ver de fato com o texto e o contexto da passagem que foi lida. Terceira pregação e a mais presunçosa de todas. Essa sim me fez ficar igual essa cena aqui. Eu estava num evento que era uma celebração e que era um culto de gratidão. E naquela noite quem pregaria seria um missionário famoso na região. E ele simplesmente, quando iniciou seu sermão, pediu para que a gente abrisse a Bíblia em Gênesis 1:1 e a gente leu o primeiro verso das Escrituras. E depois ele pediu para a gente abrir em Apocalipse, capítulo 22, verso 21. Ou seja, o primeiro versículo e o último versículo da Bíblia. E ele simplesmente concluiu a sua leitura falando o seguinte: pessoal, eu li o primeiro verso da Bíblia e o último verso da Bíblia. Então tudo que eu disser daqui pra frente está dentro desses textos. No, God, no! No, God, no! No, God, no! No, God, please, no! Eu fiquei boquiaberto. E o que veio depois só piorou. Ele simplesmente começou a contar um monte de histórias pessoais, experiências místicas que ele havia vivido, e a pregação simplesmente ignorou completamente os dois textos lidos. Ou seja, você percebe o que está por trás de uma pregação assim? São pessoas que confiam mais na sua própria sabedoria, na sua própria bagagem, na sua própria experiência de vida, confiam mais nisso tudo do que no poder da palavra, além de ser uma profunda preguiça de pesquisar o texto bíblico que vai ser lido e pregado naquela noite. E é óbvio que eu já vivi várias pregações completamente absurdas do ponto de vista exegético, do ponto de vista da hermenêutica, do trabalho de você ler o texto bíblico, observar e extrair dali o significado que o texto bíblico pretende ter. Ainda existem outros casos, como os pregadores animadores, que simplesmente pegam qualquer texto motivacional da Bíblia e passam o tempo todo dizendo para você que você está prestes a viver uma coisa extraordinária na tua vida. Algo novo está vindo aí, você está prestes a viver algo novo. Simplesmente com a intenção de você se apegar àquela congregação, porque você vai acreditar que somente se você estiver ali, você vai receber essa bênção nova que Deus está para derramar sobre nossas vidas. E eu ainda vou gravar algum vídeo bem bacana, analisando alguns cânticos que nós levamos para os nossos cultos e que não são louvores ao Senhor. Mas isso fica para outro vídeo. Recentemente eu ouvi uma pregação muito boa que falava sobre como nós devemos cultuar o nosso Deus por inteiro, de maneira íntegra, integralmente presentes ali no culto, em devoção ao nosso Deus. E nós não podemos esquecer que se nós devemos adorar o Senhor por inteiro, isso não exclui a nossa razão. A partir do momento que nós entramos num ambiente de culto, nós precisamos saber que não só o nosso corpo e o nosso espírito estarão presentes naquele culto, mas também a nossa razão, a nossa mente. Deus quer que nós o adoremos dessa maneira também, por inteiros, analisando tudo o que está acontecendo e se tudo o que está acontecendo ali faz jus ao nome culto. E devemos nos perguntar o tempo inteiro para quem é o culto que nós estamos prestando. Eu gosto muito de uma passagem que está lá em Colossenses, no capítulo 4, verso 17, e que mostra para nós como nós temos um papel ativo num culto prestado ao Senhor. Paulo, se direcionando para a igreja de Colosso, diz o seguinte: digam a Arquipo, que provavelmente era o pastor daquela igreja, que ele deve cumprir o ministério que ele recebeu do Senhor. Ou seja, a igreja, a comunidade que presta culto, tem um papel ativo no culto, cuidando para que todos os que estão envolvidos naquele culto exerçam seu ministério da maneira devida. Ou seja, um pregador, ele precisa exercer o papel de estudar o texto bíblico, interpretar o texto bíblico numa pregação de maneira que respeite a palavra do Senhor como autoridade para as nossas vidas e guia para aquela comunidade. Não tenha somente um papel passivo, simplesmente aguardando o que Deus tem para falar com você naquela noite. Preste culto ao Senhor por inteiro, sabendo que você tem um papel ativo para que o culto seja cada vez mais fiel àquilo que as Escrituras denominam um culto prestado ao Senhor. E é pensando nesse tipo de coisa que eu vou lançar um curso totalmente gratuito, vai ser totalmente gratuito do início ao fim, de interpretação essencial das Escrituras. A ideia é ensinar para vocês algumas ferramentas básicas para a interpretação do texto bíblico, para que você, claro, sirva na sua igreja, pregando, ensinando na EBD, enriquecendo os debates na sua EBD, mas que também sirva para que você analise aquilo que você ouve, aquilo que você assiste.
Eu quero fazer um curso bem completo de todas as principais questões que estão envolvidas na hermenêutica bíblica, e a ideia é fortalecer o corpo de Cristo, ensinar pessoas que o texto bíblico tem uma intenção autoral que precisa ser respeitada todas as vezes que nós utilizamos aquela passagem. Então já vai convidando aquele seu irmão, aquela sua irmã, que você acha que vai ter esse interesse de aprender a lidar com o texto bíblico e as complexidades que envolvem esse trabalho, para que você sirva ao Senhor de maneira mais fiel e de maneira mais ativa. Esse foi mais um vídeo do quadro Divide Comigo, e esse aqui é o canal Teodrama, o canal que te ajuda a encenar de maneira viva e ativa seu papel no roteiro de Deus. Que Deus te abençoe.